depois publica no canal do Papo de Professor pergunta por pergunta, se vocês nos autorizarem. Vocês vão aparecer um cantinho ali. Eu vou aparecer com essa cara de que tô inchada. Vou ter que passar um batom. Vou passar um batom. Vamos lá, Aline, turmas multiníveis e como o professor pode lidar com essa realidade, enfim, alternativa. Na verdade, eu gosto de aulas multiníveis, né? Aulas em que as pessoas estão em níveis diferentes. Não pode ser alguma coisa muito abissal, né? Uma pessoa muito iniciante com uma pessoa muito avançada nos estudos, a menos que haja um objetivo em comum, né? Mas, normalmente, uma turma multinível, ela tem níveis próximos, né? Uma pessoa, as pessoas estão ali entre as competências dos níveis A1, A2 ou A2, B1, B2, né? Em lugares próximos, assim, de competência, mas, claro, para mim, todos os grupos são multiníveis, né? Não tem como você ter um grupo, quanto mais pessoas, mais multinível ele vai ficar, né? Não tem como você ter pessoas tão niveladas, mesmo porque conforme você vai mudando os assuntos a serem abordados, você percebe que algumas pessoas têm melhores níveis em alguns assuntos, algumas competências, algumas habilidades, e quando você trocar de assunto, competência ou habilidade, outras pessoas terão melhores níveis, né? Então, para mim, todo grupo, a priori, é um grupo multinível. E a vida é multinível, então ele vai estar inserido num contexto multinível também. Quando ele sair da sala de aula, que ele for aplicar a língua, ele vai estar num contexto multinível, né? Então, eu acho interessante trabalhar o multinível. Quando a gente está em grupos grandes, como sala de aula com 25, 30 alunos, é inevitável que em 25, 30 alunos a gente esteja falando de um grupo multinível. Então, a priori, quanto maior o grupo, mais multinível ele é. Escolas que num grupo multinível, né? Eu acho muito proveitoso. Como trabalhar multinível? Com material feito para grupo multinível. Hoje em dia, a grande insatisfação das pessoas que trabalham em esquemas multiníveis é que o material não foi feito para um trabalho multinível, né? Então, o material em que se baseia, ele é feito ainda muito com base gramatical, né? O assunto da aula, ele é um pano de fundo, mas na verdade a ideia é que se utilize o maior tempo possível certo ponto gramatical que eu quero ensinar. Então, todas as aulas feitas para grupos funcionam dessa maneira, né? Quase todos os materiais, não todas as aulas, mas quase todos os materiais didáticos. Então, eu quero ensinar um ponto gramatical. Eu vou utilizar, claro, matemática para o vocabulário daquela aula, para eu envolver os alunos, mas essa temática acaba sendo o pano de fundo, é como se fosse uma desculpa para eu poder ensinar esse ponto gramatical que eu quero. Quando eu estou trabalhando numa turma multinível, esse esquema de aula não é frutífero, né? Porque algumas pessoas conhecem esse ponto gramatical e se esse for o objetivo da aula, a aula será absolutamente desinteressante para essas pessoas que já conhecem, já dominam essa estrutura, né? Para trabalhar com multinível, eu preciso trabalhar de um modo mais léxico, né? Então, a aula tem que ser interessante para todo mundo e todo mundo tem que aprender alguma coisa naquela aula. Então, tirar o foco de eu tenho que ensinar uma estrutura e vou usar uma temática de pano de fundo, com eu tenho que ensinar uma competência. O meu aluno, ao final da minha aula, tem que ser capaz de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa. E
A gramática, a estrutura da língua, a pronúncia, o vocabulário, eles vão dar para os meus alunos a ferramenta para que ele possa produzir alguma coisa de seu, né? Quando ele vai produzir dele, ele vai pegar as ferramentas que ele ainda não tem para poder produzir. Então é diferente, veja, quando eu estou trabalhando com material em que eu tenho um objetivo que é praticar uma estrutura, o objetivo se encerra ali, né? Se o aluno souber a estrutura e souber o vocabulário, ele não está aprendendo nada de novo, ele pode até estar praticando, mas ele não está aprendendo, né? Quando eu trabalho de maneira multinível, eu quero que cada aluno produza uma coisa individual, coletivamente, mas que eles produzam, né? E dou essas ferramentas que eles precisam, que pode variar, né? Nem sempre eu tenho controle de todas as ferramentas. Posso pedir para você dar um exemplo real, assim, de uma turma com a qual você tenha trabalhado? De um projeto mesmo. Você está falando em ensino baseado em tarefa, coisas desse tipo, né? Não necessariamente. Tá. Veja, eu tenho um grupo, eu tenho uma turma na minha escola que é de conversação. A ideia do grupo, esse grupo surgiu porque são pessoas que têm certos conhecimentos de inglês, conseguem fazer coisas escritas, exercícios de completar, exercícios gramaticais, eles conseguem ler um texto, entender um texto, alguns melhor, muito melhor que outros, mas todos eles sentem que não se expressam bem. Na hora de falar, a gramática some, eles cometem erros, eles engasgam, eles não têm fluidez na fala. Então, esse é um grupo multinível que eu tenho na minha escola. Eu tenho uma pequena escola de aulas presenciais aqui no meu bairro e eu tenho este grupo de pessoas que tem essa necessidade, né? Eles não têm fluidez na fala, a fala não desenvolve, não desenrola como eles gostariam que ela desenrolasse, né? Eu tenho pessoas ali que são A1 intermediário, né? Um básico que tem o domínio de algumas coisas, e eu tenho pessoas ali que são B1, né? Que tem bom entendimento do inglês, mas que por um motivo ou outro não treinaram, não praticaram essa fala, vieram de escolas e de contextos em que essa fala não foi desenvolvida e eles não têm essa fluidez. Então, eu tenho um grupo multinível, né? Ali eu tenho alunos com competências e com conhecimentos muito diferentes. Com idades diferentes, eu tenho uma aluna de 14 anos nesta turma e a mais velha tem 30 anos. Então, eu tenho jovens adultos ali e eles têm competências bastante diferentes. O que os une, claro, é um objetivo em comum, que é melhorar a fluidez, melhorar a fala, deixar a fala mais natural. Como que eu trabalho com esse grupo? Ele é task-based? Ele é baseado em projetos? Não. Ele não é baseado em projetos. Ao final de uma aula normalmente um período de 2 horas, né? Ao final daquela aula completa, eles têm que fazer uma free conversation, né? Então, eles vão bater um papo, eles vão debater um assunto. Então, para que eles debatam o assunto, primeiro a gente trabalha o vocabulário, que eles provavelmente eles sabem o tema, né? Mas eles não sabem exatamente sobre o que eles vão falar. Mas eles precisam do vocabulário, eles precisam saber a pronúncia das palavras, eles precisam saber que estruturas eles vão precisar para falar isso. Ensaiamos alguns diálogos para eles verem como essas coisas se juntam num contexto. Então, eles têm várias ferramentas, né? E, claro, o vocabulário não é mantido naquele vocabulário básico de controle, né? Quando a gente vai falar sobre roupas, por exemplo, a gente fala sobre estampas, a gente fala sobre... né? Dou o vocabulário mais variado possível para que todo mundo possa aprender alguma coisa, né? E aí a gente tem pequenos diálogos controlados, então nós temos conversation cards sobre o tema, então eles pegam de um pote, eles leem o que está escrito, ou é uma pergunta, ou é uma afirmação, eles têm que concordar ou não,
e aí todo mundo pode dar a sua opinião, né? Esse é curtinho, é um exercício com perguntas mais objetivas e tal. Muitas vezes, ao final do processo todo, eles têm que assistir um vídeo curto e dizer o que eles acham sobre aquilo, né? Se eles encontraram alguma coisa que eles acham interessante, e aí a gente tem uma open conversation, né? Então, tudo depende do objetivo da aula. Não necessariamente a produção tem que ser um projeto. Às vezes, a produção do aluno a ideia deste grupo é ele se expressar, né? A ideia de outros grupos têm objetivos diferentes. Alguns grupos de business, eles têm um momento ao final do processo deles, eles têm um momento onde eles têm que oferecer a solução para um problema, né? Então, eles têm que explicar por que eles solucionaram um problema daquela maneira. Então, eu apresento o problema, né, que é o tal do case study, eu apresento o problema e as nuances do problema, e eles têm que ver como eles solucionariam aquelas questões, né? Então, isso é uma produção business, nem sempre é uma produção oral. Às vezes eles têm que produzir gráficos, às vezes eles têm que produzir outras coisas. Mas nem sempre é um projeto todo como esses que a gente faz, como eu faço no colégio. Né? Claro, como eu disse, todo contexto de colégio é multinível. Mas no colégio a gente desenvolve um projeto inteiro. Né? Nas aulas de inglês, ou de francês, ou de outras coisas, não necessariamente você vai desenvolver um projeto, mas vai desenvolver uma produção. Né? E essa produção, cada um vai colocar a sua competência. Claro, a produção da pessoa que tem mais conhecimento, não só linguístico, mas conhecimento naquela área que nós estamos debatendo, né? Ela tem mais bagagem, a produção dela, oral, escrita, artística, em gráfico, a produção dela será melhor, porque ela tem mais conhecimento, né? Mas às vezes o conhecimento, a competência não é só linguística que faz com que a produção dessa pessoa seja melhor. Às vezes é todo um conjunto de competências que faz com que essa produção seja melhor, né? Mas não necessariamente são projetos. Eu falo muito, gente. Mas o que eu queria dizer é que não necessariamente são projetos. Podem ser projetos, mas não necessariamente. Podem ser coisas mais objetivas. Por exemplo, eu com um grupo de business que eu tenho, eu peguei as reclamações que a empresa tem no Reclame Aqui e pedi para que eles refizessem as respostas, porque era tudo muito genérico, que os próprios funcionários deles estavam respondendo. Só que eles têm cargos de liderança muito altos, eles nem sabiam, provavelmente, que aquilo estava acontecendo, entendeu? É super meaningful. Desculpa a equipe, né, que talvez tome uma bronquinha ali e tal, mas eu ainda consegui fazer esses caras escreverem, que os executivos não gostam disso, eles gostam só de falar, né? Ninguém gosta de escrever. Então, enfim, é um tipo de atividade que também faz muito sentido, né, para quem trabalha com business e tal. Sim, sim. Muitas vezes eu faço eles escreverem e-mails. Sim. Ou fazerem, como eu disse, fazerem gráficos, ou apresentações, ou simularem coisas, enfim. São produções, né? Que ele tem que colocar não só aquilo que ele aprendeu, como a bagagem que ele tem, a competência linguística, ele tem que amarrar num todo e apresentar alguma coisa, né? E aí, para esse momento que ele tem que estar preparado. Exato. E aí a gente age coletivamente, mas dando as ferramentas que a pessoa precisa, né? Cada pessoa precisa. Então, você conhece seus alunos, você sabe mais ou menos o que cada um deles precisa, claro, eles podem te surpreender, mas você sabe o que cada um deles precisa, um mais vocabulário, outro mais trabalho sobre preposições, outro mais isso. Você junta todas as necessidades desses seus alunos, e sem conhecer os alunos, você vai sempre fazer um trabalho aleatório. Você junta todas essas necessidades, planeja uma aula, e aí ela funciona para multinível. A questão é que a gente não tem material feito para multinível, por enquanto. A gente tem que adaptar ou fazer. Né? Não existe ele pronto. Sim. Uma outra questão que eu tenho aqui, eu vou juntar, tá? Questões. Claro. Falar sobre as etapas de ensino, assim, se a gente puder dividir em alguns blocos, né?
como trabalhar a língua estrangeira com educação infantil, e aí eu vou incluir o Fundi 1 e o Fundi 2, trabalhando nas especificidades, pensando nas idades dos alunos, uns estão alfabetizados, outros não, né? Enfim, então se a gente você acha uma boa divisão falar sobre educação infantil, depois Fundi 1, depois Fundi 2? Sim. Na verdade, hoje em dia já estão dividindo mais tranquila. Eu vejo nos colégios, pelo menos nos quais eu trabalhei, que já estão dividindo mais tranquilamente. Considera-se ensino infantil até o 2º ano, né? Então, é um trabalho. Eu achava um crime no passado, ainda existe isso, introduzir a palavra escrita numa tentativa de alfabetizar o aluno nas 2 línguas ao mesmo tempo. Há linhas que seguem esse raciocínio, eu acho contraproducente. São fonéticas diferentes, eu acho um excesso de trabalho, coisas que poderiam ser escalonadas. Não, vamos primeiro alfabetizá-lo na língua materna, depois nós vemos uma fonética diferente numa outra língua, e num terceiro momento, numa terceira língua. Não sei se eu acho isso muito natural, porque foi o que aconteceu comigo, né? No colégio em que eu estudava, nós não tínhamos material de inglês escrito até o 1º ano, ao fim do 1º ano nós não tínhamos, né? E eu acho isso muito natural, porque não éramos alfabetizados, não tínhamos um livro de inglês, nós tínhamos atividades que eram feitas em inglês, e é essa linha que eu sigo também, né? Então, não ter um livro não significa que a aula é uma bagunça, a aula é pensada, nós temos um planejamento de aula, né? Temos o lesson plan, temos um objetivo, só não temos um material escrito, né? Eu gosto muito dessa linha. Acho que a educação infantil precisa de TPR, né? Total Physical Response. Eles precisam trabalhar o físico, eles não vão ficar sentados prestando atenção, eles não vão ficar fazendo e o mestre mandou, né? Você manda e eles obedecem. Não é assim que funciona a educação infantil. Eles precisam de movimento, eles precisam do lúdico, eles precisam de brincadeira, e a brincadeira deles não é sentado na cadeira. A brincadeira deles é correndo, é pulando. Então, você tem que levar isso em consideração. Você tem o objetivo pedagógico, mas tem que levar em consideração. Se você quiser trabalhar cores, por exemplo, eles vão adorar aquele jogo Twister, que bota o pé, a mão. Você pode até dividi-los em grupos, mas eles vão amar aquilo. Que eles vão odiar ter alguma coisa para pintar. Simplesmente porque para pintar eles têm que ficar sentados e aquilo é cansativo. Eles vão pintar 2 minutos, algumas crianças vão rabiscar a folha inteira e não vão pintar, né? A menos que eles tenham um desafio, um movimento, eles não vão colaborar com você. Então, eu, por exemplo, tenho uma atividade que é para pintar, mas eu falo que é uma pintura ativa. Então, eles recebem uma folha. Primeiro a gente fala sobre a cena, eu faço perguntas, eles me falam sobre a cena e depois eles têm que pintar aquela cena. Mas a pintura ativa, eu tenho um apito. Eu não dou aula agora, eu tenho pequenas classes de crianças. Mas funciona muito bem em grandes classes. Hoje em dia eu trabalho somente com 9º anos do Fundamental 2, mas eu já trabalhei com Fundamental 1. Educação infantil só em escolas de inglês, eu não tive educação infantil em colégio. Mas a tal da pintura ativa é assim, as crianças estão pintando e o combinado com elas é que quando você apitar, elas soltam os lápis. Então elas estão lá pintando, olhando uma para a cara das outras, mas na verdade elas estão esperando para soltar o lápis. Quando você apita, solta o lápis e aí você pergunta, claro, na língua que você está ensinando, quem pintou o sol de amarelo? E aí eles têm que levantar a mão, quem pintou o sol de amarelo, quem pintou o sol de laranja e tal. E você faz algumas perguntas para compreensão, eles só levantam a mão, né? Às vezes eles falam alguma coisa, mas eles só levantam a mão e aí você apita de novo, eles voltam a pintar. Então, assim, se não tiver essa resposta física, né? Ou eu apito e falo, quem pintou o cabelo de loiro, põe a mão na orelha. É uma atividade bem doida, né? E eles ficam lá botando a mão na orelha.
E quem pintou a camiseta de vermelho, levanta da cadeira. É claro que eu faço isso na língua alvo, né? Na língua que eu estou ensinando, mas é um modo que eles pintam, mas eles não pintam sentadinhos, aí eles mantêm o foco. Ao final, na verdade, eu preciso que eles pintem aquilo, porque a próxima atividade depende desta atividade anterior, né? Não é pintar por pintar, é porque eu quero que eles pintem. A próxima atividade é um quebra-cabeça, eles vão recortar aquilo nas linhas, eles vão misturar todas as peças de toda a classe e eles vão tentar montar um quebra-cabeça com um pedaço de cada coisa, né? Todos recortaram a mesma imagem, pintada de maneira diferente, né? Ela é recortada em lugares estratégicos, claro, um fica com a cabeça, outro com o corpo, outro com a perninha. E aí, quando eles montam, fica uma miscelânea. A cabeça loira, o corpo de outro, a perninha às vezes é marrom, depende de como cada um pintou. E aí eles acham o máximo, eles expõem. E aí a gente começa a achar o que é que tem de estranho nessa foto. E aí eles têm que falar para mim o que é que tinha de estranho na foto. Então veja que, assim, quando você trabalha com educação infantil, nunca pode ser pintar por pintar. Eles não veem sentido naquilo e de fato não tem. É sempre com muita resposta física para que eles mantenham o foco, né? Eu acho que essa é a principal característica da educação infantil. E abolir as letras, eles não precisam escrever, eles não precisam saber como escreve, eles não precisam ter por escrito, né? Eles não precisam disso. O escrito na educação infantil, na minha opinião, sei que tem outras linhas de pesquisa, então, na minha opinião, só atrapalha, né? A gente se dá muito bem conversando e fazendo as coisas e utilizando a língua-alvo e não utilizando nenhum escrito. Nenhuma palavra, eles não escrevem, eles não leem, né? Eles usam, eles trabalham, eles produzem, eles brincam, eles riem, é divertido e a gente faz o uso da língua. Isso eu vou até o segundo ano do ensino fundamental 1, que é quando eles estão mais ou menos já alfabetizados na língua materna, né? Então eu procuro não misturar processo de alfabetização, porque o processo de alfabetização tem a ver com fonética, né? E a fonética das línguas é muito diferente. E eu acredito que o processo de alfabetização já seja bastante difícil para algumas crianças, para eu introduzir outras fonéticas para atrapalhar um pouco mais, né? Então, vamos esperar o processo. Na verdade, dizem que o processo de alfabetização vai até o fim do terceiro ano, mas eu acredito que no terceiro ano eles já estão polindo a alfabetização. A gente já está falando de pontuação, de parágrafo, né? De letra maiúscula. Então, a gente já está polindo, já podemos começar a introduzir os fonemas e as palavras e os fonemas em inglês ou em uma segunda língua. Eu estudei num colégio que havia aula de francês, né? Então, eu aprendi francês como terceira língua. Eu comecei a aprender no 5º ano. Um processo bastante natural. No primeiro ano, já começou a ter alguma coisa escrita em inglês, mas muito pouquinho, né? Hoje em dia eu deixaria lá para o começo do terceiro ano. E no 5º ano, introduziram, que hoje seria o 6º ano, na antiga 5ª série, que hoje seria o 6º ano, introduziram o francês, que hoje se introduz o espanhol e tá tudo certo, né? O aluno já teve 3º, 4º e 5º ano ali para se ambientar com aqueles fonemas do inglês, com aquelas palavras. E aí a gente pode introduzir, então, uma terceira língua, né? Sem maiores problemas, mas escalonado. Acho que introduzir todas as línguas, eu sei que há inúmeras pesquisas sobre crianças trilíngues que trabalham com 3, 4, 5 línguas, às vezes, ao mesmo tempo, e que acabam se virando. Mas eu acho aquele processo, enquanto ela não consegue separar as línguas, é um processo bastante complicado, bastante difícil. Eu prefiro escalonar. Respondi a pergunta, será? Sim. Vocês estão me ouvindo aí? Oi, Aline. Agora a gente pode... Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. Ah, então Sim, tá bom. Sim. A gente parte, então, agora para o Fundi 1,
e as especificidades, assim, do Fundi 1 e do Fundi 2, né? Aí a gente entra nos adolescentes. Sim. Gente, eu amo trabalhar, sempre peço para trabalhar com nonos anos. É sempre o meu pedido. Que classe que você quer ali do nonos anos? Né? Depois eu conto para vocês por quê. Mas o Fundamental 1, eles são lúdicos, mas eles já conseguem fazer uma coisa mais organizada, né? Eles conseguem sentar por alguns minutos, produzir por alguns minutos, mas nada muito longo. Então, se você quiser que eles escrevam alguma coisa, faça atividades alternadas. Uma escreve, uma brinca, né? Alterne as atividades, não deixe eles escrevendo, fazendo atividades escritas muito tempo, ou sentados por muito tempo, né? Não precisa ser aquela loucura do TPR total, né? Dá para eles sentarem em alguns momentos, sim. Dá para eles produzirem em alguns momentos. A gente pode fazer ditado maluco, né? Uma coisa que funciona muito bem. Eles mesmo pegam, tem as palavras, né, da aula. Então, eu tenho um saquinho com os sujeitos, um saquinho com os verbos, um saquinho com os complementos. E tá cheio de palavrinha ali dentro, né? E aí, eles mesmos, o aluno vem e pega um sujeito, pega um verbo, pega um complemento, faz a frase, os alunos e os colegas têm que anotar o ditado maluco, né? Claro que são os sujeitos, claro, são todos tirados das aulas que a gente já viu, do repertório que eles já têm e tal, nada novo para eles. E aí eles têm que fazer o ditado maluco na hora da correção, ficam frases doidas, claro. Na hora da correção, aí eu peço sugestões para eles, para os próprios alunos, como a gente podia ajeitar aquela sentença para ela ficar melhor, né? E aí eles dão as sugestões deles de como consertar aquelas sentenças. Às vezes, em vez de consertar, a gente tenta fazer uma ilustração, cada um escolhe uma sentença e faz uma ilustração daquela sentença maluca. Né? Então, sei lá, a gente coloca sujeitos, mas o Sonic pregou, né? E tem várias coisas ali, e aí eles desenham, né? E aí eles continuam, eles escrevem em inglês qual frase que eles escolheram. E aí fica uma exposição de coisas malucas, assim. Eles adoram, né? Então, assim, o que eu noto que o Fundamental 1 gosta muito é dessa alternância, né? Um pouco, eu produzo, um pouco a gente faz algumas coisas malucas, né? Eles gostam muito quando a gente brinca com balões. Então, eu faço speech bubbles, né? Aqueles balões de diálogo. E eles escrevem no diálogo ali, eles fazem isso em dupla, eles escrevem, a gente pede para escrever com letra grande, e eu vou com a câmera do meu celular e eles fazem a pose, eles seguram o balão e a gente monta uma historinha em quadrinhos. Né? Eu imprimo para aula que vem, a gente expõe a historinha em quadrinhos, e aí eles adoram, eles leem, ficam lendo a historinha do outro, é muito produtivo. Então, assim, eu noto que o Fundamental 1 tem mais essa preocupação de fazer coisas diferentes que eles não fazem nas outras aulas. Inusitadas, malucas, coisas que eles possam criar umas coisas nada a ver, né? Então vai ensinar partes do corpo, eu sempre uso um ET, eles têm que criar um monstro, um ET, coisas que eles possam utilizar a criatividade. E aí eles descrevem quantos braços, quantos olhos, mas tem que ter essa coisa do estranho, né? O meu ET roxo de bolinha laranja. Eles gostam, eles entram muito nessa coisa do estranho, do absurdo, do maluco, da montagem das coisas, né? Eles gostam também de montar e poder brincar. Então, vamos ensinar coisas que tem numa cidade. Eles amam fazer as maquetes, né? E aí, claro, depois não é entregar a maquete, é apresentar a maquete, né? É falar o que tem, olha, né? Os grupos têm que apresentar as maquetes ou criar uma história naquela maquete, né? Então eu até filmo e eles criam a história, eles riem, dá tudo errado, eles erram, eu falo para continuar, e é assim mesmo. Não sai nada perfeito e eu não ligo, eles não ligam.
ninguém liga, o importante é usar a língua e ser divertido, ser um tempo passado gostoso. Quando eles terminam a aula, eles falam, nossa, mas estava tão gostoso, né? E eles estão usando a língua, e é isso, né? Então, eu acho que a característica principal do Fundamental 1 é tentar quebrar a rotina e fazer coisas diferentes, que eles possam criar, e eles criam muito diferentes, né? Nossa, eu tenho cada história, gente. Se eu começar a contar a história, eu lembro que uma vez era para fazer um cartão do Dia dos Pais, porque a escola pediu, e eu fiz e falei que eles podiam, dei ideias de coisas que eles podiam fazer, e um dos alunos fez um urso, e ele estava todo machucado. Eu lembrei disso porque é a característica deles. Eles quebram com eles trazem coisas doidas. Eu falei, mas você vai dar para o seu pai um urso machucado? Ele falou, não, mas ele se machucou na tentativa de salvar seu filho. Então, é ótimo, escreva isso, então. Né? Então, eles são extremamente criativos e a gente pode usar essa criatividade para que eles falem, se expressem e tá tudo certo. Essa característica muda muito no Fundamental 2, porque normalmente as escolas pedem um programa mais sério e você tem um programa para cumprir e nem sempre tem tempo hábil de fazer isso de uma forma tão gostosa como era no Fundamental 1, na educação infantil. Então, aí varia bastante de colégio para colégio qual é o enfoque que o colégio quer dar no Fundamental 2, né? Eu trabalho hoje num colégio que trabalha com project-based, Clio, né? Mas eu tenho 2 horas por semana. Nossa. Então, eu tenho uma limitação de tempo. Muitas das coisas os alunos acabam tendo que fazer em casa, né? Eu tenho uma grande limitação de tempo. Hoje está mais comum que os alunos tenham uma hora de inglês todos os dias, o que facilita muito para a gente que trabalha no Fundamental 2. Mas, tecnicamente, o adolescente, eu acho que ele trabalha melhor em metodologias ativas, né? Ele trabalha melhor naquilo que ele se interessa e não naquilo que você quer que ele se interesse. Então, na verdade, você propõe a aula e se ele quiser fazer, você propõe o projeto e se ele quiser fazer alguma modificação, deixe-o fazer, né? Porque ele só vai se interessar se ele puder modificar aquilo para aquilo que ele já tem interesse natural. E aí ele vai se desenvolver. Se for uma coisa que ele acha irrelevante, que ele acha que ele já sabe ou que ele não vai utilizar, né? Para o Fundamental 2 é muito importante ele saber para que serve, para que ele vai utilizar, qual é a aplicação prática daquilo. Por que é que ele tem que saber aquilo ou por que é que ele tem que saber fazer aquilo, né? Eu trabalho muito com projeto, eu tenho nonos anos. Os projetos, eu tenho um projeto por mês com os nonos anos. Então, o projeto de fevereiro foi pensem em alguma coisa para melhorar a autoestima dos nonos anos. E eles pensaram, a gente votou, né? Eu tenho 3 classes de nonos anos. Cada classe fez o seu projeto. O objetivo era melhorar a autoestima. Então, eu ouvia nos 10 últimos minutos da aula, o mês todo, eu ouvia quais eram as ideias e eu orientava. Não, agora vocês não precisam pensar. Então, vamos votar uma ideia primeiro. Então, agora vocês precisam pensar como resolver esse problema. Mas e esse problema aqui de tempo? Vocês precisam me trazer as respostas. E aí, na última aula do mês, é o dia da aplicação e a gente fica meia hora, eles aplicam o projeto. Né? E aí, a gente avalia, mas a gente avalia juntos. Eu ponho os critérios de avaliação e nós discutimos na aula seguinte, durante 15 minutos, a avaliação da qualidade do projeto que eles fizeram. Então, na verdade, a questão do professor é mais orientar, né? E deixar com que eles criem, porque aí eles se mantêm focados. Os adolescentes não vão se manter focados naquilo que a gente quer, a gente acha melhor para eles, né? Eles têm vontades próprias.
Então, você descobre o que os motiva e deixa com que eles adaptem o que você quer que eles façam com o que de fato eles querem fazer. Eu acho que é mais por aí. Então, os meus adolescentes têm total liberdade nos projetos. Eu só oriento e tem umas coisas que não dá, né? Gente, isso não dá, não tem como viabilizar isso por causa disto e disto. Às vezes eles me convencem que tem como viabilizar. Eles fazem coisas alternativas e eles conseguem ir onde eles querem. Né? Alguns projetos são de classe toda, outros são em grupos. Né? Cada projeto tem o seu esquema, mas funciona. Você dá autonomia para eles decidirem algumas coisas, funciona. E aí eles entendem, por exemplo, o projeto sobre melhorar a autoestima dos nonos anos, porque eu notei que a autoestima é uma idade que eles têm autoestima péssima, né? Eles põem defeito em tudo, eles não são bons em nada, eles se acham burros, eles se acham feios, as meninas se acham mais feias ainda, e é um terror a autoestima ali. E a gente estava trabalhando com descriptions, né? E eles aprendem alto, baixo, loiro, magro, inteligente, burro, eles aprendem todo esse tipo de vocabulário. E tem textos sobre pessoas que são gênios e tal, e eles vão se sentindo mais diminuídos ainda, porque há pessoas que são gênios, e eles não são gênios de nada, eles não têm talento nenhum de acordo com eles e tal. Então, eles pensam, né? Eu ponho eles para pensar o mês inteiro como melhorar a autoestima do grupo como um todo, né? Mas tem a ver com a aula, então eles veem que eles vão precisar desse vocabulário, porque eles têm que me apresentar algum projeto. E esse projeto tem que ser em inglês de alguma maneira. Então, eles têm que resolver o problema da autoestima, tentar resolver o problema da autoestima, tentar melhorar o problema da autoestima, mas tem que ser alguma coisa em inglês. Esse da autoestima, uma das classes fez inglês, português e espanhol. Fez trilingüe o projeto. Né? Porque eles acharam que assim incluiria mais gente. E foi feito. Eu achei, tá incluindo inglês. Pode incluir das duas outras línguas também. Uma das classes eram potes que tinham umas luzinhas, eles pegaram uns potões grandões, eles tinham toda uma decoração, umas luzinhas e mensagens nas 3 línguas, tinham mensagens dentro, e aí eles fizeram if you are feeling blue, take a chance. E aí tinha umas flechinhas assim, e tinha um luminosinho que era com pilha, que eles deixavam ligado, uma pessoa ficava de ligar todo o início da jornada, e uma outra pessoa desligava no fim da jornada as luzinhas por causa da bateria, mas ficava aquele luminoso nos andares da escola, né? E tinham frases motivacionais em inglês, português e espanhol ali dentro. Então as pessoas pegavam, podiam levar embora, eles tinham que reabastecer numa certa frequência e tal, mas está lá funcionando. Né? Uma das classes fez isso. Então eram só ideias que partiram deles, que eles organizaram e que eu só problematizei, tentei liderar onde estariam os setbacks, os pitfalls ali dos projetos deles, e eles puderam implementar o que eles queriam, de acordo com as regras da escola, claro, de acordo com as nossas possibilidades ali, mas eles implementaram os projetos. Então é um por mês. Uhum. Isso funciona bem com adolescentes de 6º ou 9º ano, funciona muito bem. E essa coisa não tenho nenhuma queixa. Fora da sala, né? Essa coisa de levar para fora da sala, né? Os trabalhos são feitos para serem expostos, né? Tem que levar para a vida. Exato. Não, mas eu digo assim, que os alunos da escola tenham acesso a isso, né? Porque às vezes o professor pede trabalho, os alunos entregam e ele acaba ali, entendeu? Dar desdobramento para que se mostre cada vez mais com significado mesmo para esses adolescentes, né? Tipo, tá sendo valorizado, né? Mostrando para os outros. Sim, a questão do trabalho. Exato. A questão do trabalho, sempre para o adolescente, mas por que eu vou fazer isso? A professora vai ver, vai dar nota e eu vou levar para casa. Uhum. Que coisa mais inútil, que perda de tempo. Né? Então tem que ter significado. Um outro trabalho que a gente fez, eu não tenho tempo hábil para cozinhar com eles no colégio, então eu pedi que eles fizessem uma receita de pão e que trouxessem o pão para o café da manhã numa data específica. Mas eles tinham que gravar e explicar a feitura do pão. Que eu não ia dar nota para o pão final,
né? Que nós não iríamos avaliar o pão, a qualidade do pão, mas a qualidade da narração e do processo. E eu tive vídeos maravilhosos, inclusivos. Eu tenho 9 alunos de inclusão. Uau. E os alunos inclusos e ali no projeto fazendo pão. E tivemos um dia de café da manhã onde trouxeram todos os pães. E aí eu entrei com a margarina, o requeijão e os recheios dos pães. Nós tomamos um café, e os sucos, né? E nós tomamos um café da manhã na última aula desse mês, né? Nós tomamos um café da manhã num certo horário lá. Era a aula de um dos nonos anos, juntamos os nonos anos ali, tomamos um café da manhã com todos os pães que eles fizeram. E me mandaram os vídeos que ficaram ótimos, né? Então, assim, esse trabalho podia ser feito individualmente ou em grupos, como eles se sentissem mais confortáveis. E as crianças que eram muito tímidas, né, não precisava aparecer o rosto, só a mão fazendo e ele narrando. Então, ele não precisava aparecer na câmera, se ele não quisesse. Então, essa foi a solução que a gente deu para as crianças que eram muito tímidas. E deu tudo certo, todos eles fizeram pão. Alguns dos pães mais elaborados, outros dos pães mais simplesinhos. Mas saiu o pão. Muito bem. Já que você tocou no assunto de inclusão, também foi uma pergunta feita aqui pelos professores nos formulários que você deixou, né? Você poderia comentar um pouco sobre o trabalho que você faz? Quais são os tipos de... Enfim, os seus alunos são alunos de inclusão de que eles têm quais doenças ou, enfim, deficiências, etc. Depende muito, né? Depende. Bom, eu tenho muitos laudos, né? Nos anos eu tenho 9 alunos com laudos diferentes, Eu tenho deficiência intelectual, eu tenho atraso cognitivo, eu tenho uma aluna com Asperger em grau elevado, eu tenho os mais diversos casos de inclusão, né? Não tenho Down, mas tenho vários processamentos auditivos, alguns severos também, outros mais leves. E eu sempre falo que inclusão não é um trabalho do professor. Inclusão é um trabalho do grupo. Ou o grupo trabalha pela inclusão, ou não vai haver inclusão. E eu deixo isso claro para as minhas classes, né? Primeiro, nós temos que deixar claro que há alguns alunos que precisam de maior atenção, porque eles precisam de maior... principalmente como nós podemos ajudá-los, né? E que isso é um trabalho de todo mundo. Eu não vou poder fazer absolutamente nada sozinha. Se os alunos não se conscientizarem que eles têm que ser legais uns com os outros, e aquilo é um grupo, e aquilo tem que funcionar como um grupo, e se tem alguém com alguma dificuldade, nós temos que nos revezar para ajudá-lo, ou não vai funcionar, né? Então, o que eu acho que falta na inclusão das escolas, eu tenho um filho com TDAH, né? Num grau elevado também, e eu tento explicar isso na escola do meu filho, que as crianças precisam saber o que ele tem, porque ele se comporta do jeito que ele se comporta e como elas podem ajudá-lo no momento de crise. As crianças precisam gerenciar isso. Não vai adiantar o professor tentar ficar mediando o conflito toda hora, porque uma criança com necessidades especiais, ela vai se colocar numa situação de conflito com frequência, ou ela vai se colocar numa situação de isolamento. Das duas, uma. Então, não há nada que o professor possa fazer a não ser mediar o conflito o tempo todo, que não é produtivo, ou fingir que não está vendo que a criança está isolada, que também não é produtivo, né? A inclusão tem que partir do grupo, e para a inclusão partir do grupo, o grupo precisa saber o que está acontecendo. Normalmente escondem-se os laudos dos outros alunos, né? E eu bato na tecla que o laudo tem que ser discutido com o grupo, né? Não, as necessidades dos alunos de inclusão, todos precisam saber o que é e como podem ajudar, né? Então, eu tenho uma aluna com
com deficiência intelectual, de média a severa. Como os outros alunos podem ajudá-la, né? A manter o foco, a manter, né? A se manter interessada, porque às vezes ela não entende. E a gente discute com todo o grupo que às vezes, e deixamos isso às claras. Olha, a aluna Mariazinha, às vezes ela não entende. Ela tem, não dizer deficiência intelectual, mas ela tem uma dificuldade maior de entender. Nós precisamos ajudá-la. Se nós não ajudarmos ela, não seremos um grupo coeso, a gente não vai funcionar como um grupo, né? Então, vamos nos revezar, assim, e os próprios alunos, às vezes, dão ideias e assumem papéis, né? Então, em vez de eu ter aquela aluna com deficiência intelectual, que não vai participar, que vai ficar excluída, eu tenho uma aluna com deficiência intelectual hoje, que foi a líder de um dos projetos, porque ela teve a ideia. Porque ela tem deficiência intelectual para algumas coisas, não para outras. Ela tem excelente... o social dela é excelente e o organizacional, a organização de evento dela é excelente. Então, por que não aproveitar isso, os outros alunos ajudando a desenvolver esse lado? Então, é um trabalho com a turma. Para a inclusão, a turma tem que saber o que está acontecendo, como pode ajudar, como pode gerenciar, como fazer. E que às vezes eu tenho alguns alunos que falam, mas eu não sei como lidar com isso. E aí acho válido esclarecermos, olha, lide dessa maneira aqui, né? Essas são as orientações, né? Não esconder dos alunos é muito importante. Todos participarem daquilo é muito importante. Eles passam a funcionar como um grupo, como um organismo. E isso é muito importante para quem está sendo incluso, né? Algumas coisas como um Asperger muito severo, né, é muito complicado. Se a gente não tiver ajuda de todo mundo, né? Então quem acabou primeiro já vai e senta com a aluna do Asperger, né, para tentar ali ajudar ela e se vê, a segunda aluna pega a cadeira. Então é muito importante que nessa sala, por exemplo, que tem essa aluna com Asperger severo, as cadeiras não sejam grudadas na carteira, né? Eu pedi uma mudança de carteira por isso, para que os alunos tenham maior mobilidade ali na hora de se juntarem, né? E ela tem sempre um assistente e tal, e a gente desenvolveu também um sistema de... É como se fosse um calendário, né? Eu não tenho isso aqui, ficou no colégio. Mas é como se fosse um calendário desses que tem espiral em cima, e ele tem algumas faces, então tem algumas coisas escritas. Tem uma que é gênio pensando, em processo, preciso de ajuda, estou perdido, e eles vão virando as plaquinhas. Então, eu vou ajudando alguns alunos, mas enquanto eu estou ajudando um, se tem alguém que acabou, a pessoa imediatamente vai ajudar outro, né? E eles começam a se ajudar. E tem uma plaquinha que é terminei. Então, a pessoa põe o terminei, olha para o lado e vê se tem alguém muito perdido, né? A ideia é ótima para qualquer turma, né? Qualquer turma. E aí, mas funciona quando é um organismo, senão vira uma bagunça, né? Quando eles entendem que eles precisam se ajudar uns aos outros, isso funciona. Se eles não entendem, e se eles não entendem como eles podem ajudar uma pessoa com necessidades especiais, também não funciona. O que eles têm que fazer, né? Então, eles precisam saber que a aluna com Asperger vai ser avaliada no que ela puder produzir e que não precisa estar perfeito, mas precisa ser feito por ela. Eles não podem fazer por ela, né? Então eles ajudam, eles dão ideia, eles dão dica, mas eles não pegam no lado, não fazem por ela, né? E não dão a resposta pronta e tal. Então sempre tem alguém ajudando. Mas essa plaquinha ajudou muito a dinâmica, né? Você tem alunos ali que estão um rendimento muito bom, né? E eles já procuram com quem eles se identificam mais, que estão perdidos, que estão precisando de ajuda, e não interrompem as pessoas que estão pensando, né? Porque ficavam, você está precisando de ajuda? Você quer que eu te ajude? A pessoa, não, estou fazendo. E era contraproducente ficar interrompendo a pessoa para perguntar se ela precisava de ajuda. Então, as plaquinhas, cada um com a sua plaquinha, e eles gerenciam as plaquinhas e fica bastante organizado.
Virou material de aula, eu digo assim, vocês produziram juntos esse gênio em processo, eu preciso de ajuda, o material em si mesmo, as plaquinhas e tal, foi produzido em aula também? Eu tive a ideia, e aí, conforme a gente foi fazendo um protótipo, né, que ainda não era com espiral e tal, a gente fez um protótipo e viu se funcionava, e eles sugeriram colocar outras placas, né? A minha ideia original era verde, amarelo e vermelho. Tipo, verde se estava tudo bem, amarelo se precisava de uma ajuda porque em alguns momentos, e vermelho se não tivesse conseguindo fazer o que era para fazer. E eles ficam com essa placa na carteira o tempo todo, né? E aí eles falaram, não, mas aí às vezes a gente tá com dúvida, mas está tentando solucionar. Então eles criaram, né, pelo uso eles escreviam, na verdade, no começo, no nosso protótipo, gênio pensando, né? Então eles mesmos escreviam, então gênio pensando, não perturbe, né? E eles iam escrevendo e a gente acabou chegando num produto final que tem algumas plaquinhas que eles vão virando, né? E a gente fez um projeto, cada um praticamente fez o seu, né? E eu levei só para botar o espiral. Mas cada um produziu o seu ali. E depois, muito depois, a gente fez um que era padronizado, né? Que eu imprimi e tal. E aí mandei para colocar o espiral. Mas foi um processo também. No começo eram só três cartõezinhos, verde, vermelho e amarelo. Aline, agora eu vou pedir para a gente mudar o assunto, que alguns professores trabalham com língua de herança, né? Vários dos professores, inclusive do grupo que foi criado por você, que você me adicionou ali no Facebook, né? Então é bom a gente contemplar isso, né? O professor perguntou assim: quando falamos em língua de herança, estamos necessariamente falando de língua minoritária e que ao mesmo tempo carrega tanto características da língua materna como de uma língua estrangeira. Então ele pergunta: que diferenças e desafios você destacaria no ensino de cada uma dessas variáveis e que estratégias adotar? Ufa, deixa eu responder uma pergunta da Marli. A Marli está me perguntando quantos alunos eu tenho nesta turma. É isso, Marli? Eu tenho 3 turmas de 30. Então, 3 turmas de aproximadamente 30. Eu tenho 30, 29 e 28. 3 turmas de 30. Tem uma outra pergunta do Aldo, que ele pergunta com os alunos tímidos e mega tímidos. Ele tem problema de fazê-los interagir. Alguma dica? São adolescentes. Sim, eu converso com eles, né? Então, por exemplo, eu tinha alunos tímidos demais para colocar vídeo e trabalhar com vídeo, e a gente chegou nessa conclusão que só a mão não teria problema. E ele gravava o áudio, não precisava gravar o áudio, ele fazia o pão, gravava a mão e depois colocava o áudio por cima, né? Ele escrevia ali e colocava o áudio por cima. Então, tentar chegar num acordo com o aluno de até onde ele consegue ir para fazer o projeto e tentar resolver essas questões de timidez. Olha, não precisa aparecer seu rosto. Ou teve um dos projetos que os alunos resolveram passar entre as classes distribuindo doces com recados. Então a gente diz, mas eu sou muito tímido para isso, eu não vou conseguir distribuir doce em sala de aula. Não, então você faz os recados. Né? Então você prepara as cestas, então dividir as tarefas de modo que não exponha um aluno. Uma das alunas de um dos alunos, quando eu fui passar os vídeos na sala de aula para a gente poder fazer a avaliação, ela pediu para se retirar da sala enquanto o vídeo dela estava sendo passado, porque ela se sentia incomodada e ela se sentia melhor se ela estivesse do lado de fora. E eu permiti. Então, durante a exposição do vídeo dela, onde ela ia aparecer, ela saiu da sala e sentou do lado de fora. Ela falou que aquilo a incomodaria muito. E quando terminou, ela voltou. Não tem problema, né? Então, eu negocio bem com os alunos tímidos para que eles participem, mas
até o limite onde eles conseguem ir e eu respeito esse limite, né? Mas não tem a opção não fazer, tem a opção fazer adaptado. A gente adapta algumas partes do processo, mas eles terão que fazer alguma coisa, né? Eu vou pedir 1 minutinho para beber água e eu já volto para falar de língua de herança. 1 minutinho só, tô com a garganta super seca e não peguei água. Imagina. 1 minutinho, já volto, hein? Pessoal, só para reforçar, vocês podem mandar perguntas pelo chat aqui. A gente vai encerrar daqui a pouco. Eu não sei se tem professores que são professores de língua de herança presentes aqui, mas se tiverem outras perguntas sobre os assuntos que a Aline já falou, esse é o momento para aproveitar a presença dela aqui, tá bom? Eu hoje estou no papel de mediadora aqui, recebendo as perguntas, fazendo as perguntas, contabilizando o tempo, que a gente já estourou, eu sei, mas o papo tá bom, a gente vai seguir até terminar essa resposta sobre língua de herança. Uhum. Eis-me de volta. Vamos falar, então, de língua de herança. Dani, volta a pergunta, que era uma pergunta extremamente complexa. Eu vou resumir. A pessoa falou que quando se trabalha com língua de herança, é uma língua minoritária, mas ao mesmo tempo que carrega características de língua materna, né? Tanto língua materna como língua estrangeira. Então, que diferenças e desafios você destacaria no ensino dessas variáveis e que estratégia adotar, né? Bom, com língua de herança, as aulas que eu preparo para língua de herança, elas são extremamente afetivas, emocionais e culturais. Então, ela não tem esse enfoque prático. Ela tem um enfoque acolhedor e emocional e cultural, né? Que eu acho que a ideia de quem faz um curso, né? Ou quem coloca o filho no curso de língua de herança é justamente a família, né? A família que ficou para trás em outro país, a cultura, em todos os seus aspectos, a música, as tradições, a culinária. Tem toda uma questão de identidade, né, e de acolhimento e de ancestralidade, e não adianta promover nessa aula um assunto de shopping online, né? Não tem muito a ver com o propósito do curso, né? Então eu tento que esse curso seja o mais cultural possível, né? Histórico possível, que conte que ambiente esse aluno, né, na história das tradições, nas próprias tradições, na cultura, na música, na dança, na gastronomia, nos lugares, nas paisagens, né, nas cidades, né, que é uma questão mais de identidade, né, de pertencimento, né. Então, a minha dica para quem trabalha com língua de herança é: veja a relevância do assunto nessa questão afetiva, né? Nessa questão cultural, nessa questão, né? Às vezes o assunto, então você vai trabalhar, por exemplo, você quer trabalhar profissões, você quer ensinar profissões. Então, trabalhar com o assunto que você quer, né? Que é profissões, mas pensando como são as profissões desse país nas diferenças culturais, que profissões eu tenho nesse país que eu não tenho da mesma maneira em outras culturas. Então, sempre pegando,
né, essa questão forte cultural, né? Não adianta falar de profissões, sei lá, designer, IT consultant, coisas, né, que não sejam com esse apelo de identidade, de cultura, de local, né? Com essa identidade cultural. Então, você pegar mais nisso. Então, se eu vou falar sobre comida, né? Por que não falar sobre as frutas típicas desse local? Por que não falar sobre os hábitos alimentares desse local? Como é diferente? Qual é a identidade dessa região e nessa outra região do país, né? Da língua-alvo, né? Se a gente não dá para trabalhar todos os assuntos, roupa, como são as vestimentas nesse lugar, como eram as vestimentas, como são agora, como elas evoluíram, mas, né? Sempre com esse traço cultural e não falar, não adianta falar, ensinar como é que fala short, saia, blusa, camisa, se não tiver esse, né? Esse apego do lugar, essa identidade ali, né? Não adianta eu ensinar português como língua estrangeira, ensinar calça, blusa, short, terno, se eu não falar da roupa da baiana, se eu não falar da roupa do gaúcho, né? Que é isso que a pessoa como língua de herança, é isso que ela precisa dessa identidade, né? A roupa do nordestino, como é que elas são diferentes? É pedir para um diferenciar de onde é essa pessoa, de que lugar, como é que você sabe, né? E propor esse tipo de discussão em vez de ensinar coisas muito práticas, né? Só o vocabulário, como ela monta frases. Língua de herança, isso é o de menos. Muito bem. Você está me ouvindo? Porque aqui a sua imagem travou. Aline? Ixi. Aline? Pessoal, vocês estão me ouvindo? A Aline agora acho que voltou. Oi? Está ouvindo bem. Opa. Então tá. Então, gente, deixa eu explicar a situação. Eu moro no meio do mato. Então, eu sou refém de uma provedora de internet, só tem uma aqui. E se ela cair, caiu. Se ela ficar fraca, ficou. Eu moro muito no meio do mato. Eu moro na cidade de Jundiaí, que já é interior de São Paulo, né? Quem conhece aqui a região, eu moro muito próximo ao Hopi Hari, Wet n Wild, bem próximo. Então, aqui é bem no meio do mato, tá, gente? Então, vocês me desculpem se travar, se a minha imagem travar por alguns minutos, provavelmente é a minha internet, que é uma droga. Não, já voltou aqui. A Aline está dizendo que não é professora de língua de herança. A Marli, desculpa, mas que vai se manter ouvinte, pois que ela acha que pode adaptar e usar as estratégias. Claro, né? Cultura brasileira entra em todas as modalidades, né, de ensino de língua não materna, né? Acolhimento, estrangeiro, herança, etc. A gente não tem como dissociar o ensino de uma coisa da outra, né? Então, essas dicas valem para professores de outras modalidades, com certeza, né? Sim, e de outros idiomas também, né? Professores de francês, professores de espanhol, qualquer coisa que seja língua de herança, esqueça tudo e se apegue à cultura, né? E abuse da cultura, abuse da música, da musicalidade, dá para discutir muita coisa, dá para preparar muita aula, né? Em cima dessa herança cultural. O resto, assim, coisas práticas são meio pointless, assim, são meio, né, sem objetivo. Aí, para terminar, então, Aline, eu queria que você falasse rapidamente dos aplicativos que você usa em sala de aula com seus alunos, porque foi uma pergunta feita aqui também, e acho que todo mundo tem interesse enfim, conhecer novas ferramentas, principalmente se forem de graça, né? Porque vários deles têm aquela armadilha. Você usa 5 vezes, aí depois você tem que começar a pagar e tal, né? Então, vamos dar preferência para o que é aberto, digamos assim. Então, eu uso quase todos os aplicativos de alguma maneira, né? Todos os jogos ou todas dá para usar de alguma maneira. Eu acho que
Na verdade, é mais uma questão de planejar o que fazer e o objetivo daquilo, né? Então, por exemplo, tem um aplicativo chamado Stop, de uma produtora chamada Fanati, que dá para você colocar em quase todas as línguas. E as categorias são muito engraçadas. São categorias bastante inusitadas. Começam com categorias bem fáceis e os alunos podem jogar em duplas, né? Claro, eles vão precisar de um celular com internet ou como é que chama aquilo? Isso aqui é iPad. Eles vão usar uns iPads, uns tablets, né? Eu acho que a questão do aplicativo é mais se você tem a parafernália que você precisa, né? Do que o próprio aplicativo. Esse Stop é fantástico. Tem um outro que eu uso muito na minha escola com crianças. Tem um outro que eu uso, é um joguinho pago, mas não custa muito caro. É bastante acessível. Acho que eu paguei 30, 35 reais. É bastante acessível. Ele se chama Scribblenauts, né? Eu vou escrever aqui, ó. Tá bom. Dá para jogar em português, dá para jogar em inglês, dá para selecionar a língua. E os alunos, se você precisa de um computador ligado na TV, você controla, né? Eu tenho uma TV, uma Smart TV, e ela tem um controlinho com teclado. É tudo que eu preciso. Então, esse Scribblenauts, ele aparece um bonequinho, ele tem que solucionar, ele tem um livrinho, e tudo que ele escreve no livro materializa na frente dele. E aí você tem que ajudar as pessoas trazendo a coisa certa que vai ajudá-las. E os alunos piram, né? Então vai acontecendo a história, então ele encontra um cachorrinho que tá doente. Aí você escreve remédio, dá o remédio, não resolve. Aí você escreve termômetro, põe o termômetro, mas não resolveu. E aí os alunos vão falando as palavras e eu deixo dicionários na mesa, às vezes, eles procurarem no dicionário como é que é a palavra que eles querem usar, enquanto eu testo uma, porque eu vou testando todas as opções, né? Enquanto eu testo de um aluno, o outro já está procurando como é que é a dele, porque ele quer usar e tal. É doideira. Dos alunos entre 7, 11 anos, até um pouquinho mais velho, eles amam o Scribblenauts. Na verdade, esse do cachorrinho é veterinário. Tem que trazer um veterinário. Não adianta dar o remédio e tal. Tem que materializar ali o veterinário. Quando eles chegam nessa conclusão, aparece o veterinário, ele medica o cachorrinho, e aí continua a saga do menininho tentando ajudar as pessoas com o caderninho, né? É ótimo, super acessível, tudo que você precisa de uma Smart TV e esse controlinho com teclas, né? Você compra, também custa baratinho. Existe um outro aplicativo que é ótimo, se chama Happy Glass. Ele não tem idioma nenhum, porque é, tecnicamente, uma torneira e um copo d'água em diversas situações. E o objetivo do aluno é encher o copo d'água. Então, ele cai da torneira. E quando você dá o play, a água cai da torneira e o copo tem que estar numa posição que ele vai... E, claro, tem várias coisas que você tem que fazer para que o copo encha de água. A questão é que os alunos propõem soluções. Claro, você tem que combinar com os alunos e tem que ensinar o vocabulário que eles vão precisar, né? E colocar, e deixar o aluno criar a situação. Para esse Happy Glass, eu faço com turmas menores ou em grupos, em estações de trabalho, né? E eles propõem ali as situações para que o copo encha de água, né? E eles têm que explicar depois como é que eles fizeram para encher o copo de água. Da replay, o jogo, é super tranquilo. Então, a questão do aplicativo, eu posso ficar falando aplicativos forever aqui. Eu posso falar para sempre aplicativos que funcionam em sala de aula, mas a questão é o que você tem de parafernália, né? Com o que você conta. Os alunos amam, acho que todas as escolas estão usando hoje em dia, é o Kahoot, né? Que você faz, funciona como um jogo do milhão,
né? Você faz as perguntas, coloca as respostas, você coloca vídeo, coloca música, dá para colocar tudo, e os alunos vão apertando, vão tentando responder, e o Kahoot ranqueia e vê quem respondeu em menor tempo e tal, e eu uso para fazer revisões, né? Então tem uma revisão antes da prova. Como fazer uma revisão de modo que os seus alunos se engajem? Kahoot, né? Mas tem tem um aplicativo que se chama Smule, S-M-U-L-E, né? Que é um aplicativo de música, passa letra, como se fosse um karaokê. Que também... tem um que é igual... Como funciona? Como chama? Não vou lembrar. É igualzinho, eles têm que ir completando com as palavras que vão faltando e o clipe vai passando, eles vão ouvindo. Gente... Esse também é o... Eu esqueci, Lyrics Training. Esse funciona também, muito legal. Mas assim, quase todo joguinho funciona se você souber, se tiver a ver com aquilo que você está ensinando e se você souber como ele funciona para você adaptar para sua aula, né? Quase tudo que existe funciona, né? Até sei lá, até os jogos mais... The Sims, por exemplo, super funciona. Cada um cria um personagem, eles interagem ali e super funciona, né? Minecraft for Education funciona. Então, assim, a questão tem muita coisa. Eu só limito a quantidade de tempo. Claro, é um joguinho a cada, né? Eu deixo para fazer a última coisa da aula, porque senão eles não querem parar depois. Então, eu deixo... vamos deixar 15 minutos da aula do dia tal para fazer o aplicativo tal, né? Tem que ter a ver com o que eles estão estudando de alguma maneira, né? Não pode ser muito jogado assim também. E você tem que ter dado as ferramentas para que eles saibam falar, né? Que nem no Happy Glass, que eles têm que encher um copo d'água, mas eles têm que fazer o copo tá num lugar e a água tá no outro, e eles têm que fazer uma rampa, por exemplo, para o copo descer, para que a hora que a água cair, o copo esteja debaixo e tal. Então, eles têm que saber esse vocabulário, como é que fala rampa, como é que fala, né? Eles são de triângulos, às vezes eles são de círculos, então eles precisam saber os desenhos geométricos básicos para poder fazer isso em inglês. Mas, gente, qualquer aplicativo funciona. Tem de palavras cruzadas online, tem de tudo. Nossa, eu acho tanto aplicativo, só para não esquecer nenhum, eu tô aqui com um aplicativo na mão. Eu tenho aplicativo para ensinar origami, que eu não fiz ainda, mas nossa, tem de tudo, para casinha, tem de tudo aqui, olha lá. Putz. E os jogos que a gente jogava, jogos de tabuleiro, super funcionam também. Eu vou aproveitar para deixar um link aqui, de uma plataforma que os professores conseguem fazer vários jogos, aquelas rodas de que você pode girar para escolher um exercício, o jogo do milhão também dá para fazer lá, dá para fazer anagrama, mas, gente, essa daqui é aquela coisa, vocês podem fazer tipo 10 de graça, e aí depois ele cobra em libras, acho que 4 libras, também não é nada muito absurdo se você usar muito, né? Para produzir os próprios jogos aqui. Isso é bem interessante também. Ele gera link e PDF. Então, para quem tem o online, beleza. Quem não tem, também consegue levar impresso. É bem legal. Está aqui nos comentários. Chama wordwall.net. Legal. Tem... Ai, o que eu ia falar? Agora me fugiu. Eu lembrei de um outro aplicativo. Eu uso tanta coisa em sala de aula, mas assim, eu sempre deixo para um por semana com kids nos últimos 15 minutos da segunda aula da semana, sabe? Porque senão você não faz outra coisa. Mas, gente, super funciona. Até fora da sala de aula, depois eles continuam jogando e passam para você as conquistas que eles fizeram. Super funciona.
É bem legal. Dá para eles trabalharem em duplas também, muitas vezes. Tudo depende mesmo do que você tem de eletrônico para oferecer. Nas aulas eu tenho um iPad que é isso aqui, me salvo muitas vezes. Então, quando é um aluno, 2, 3, até um grupo de 5 alunos, eu consigo usar só o iPad e eles fazem na minha própria tela, que tem um apoio que é um elefante. Eu vou tirar do cabo. Tem um apoio que é um elefante e ela para em pé. Muito bem. Onde você Mesmo comprou esse elefante, mexer. Aline? Todos querem E saber. propor as respostas, a gente vai conversando. Oi? Onde a gente encontra este elefante, Aline? Então, este elefante eu não sei onde encontra. Eu encontrei no último Brustizzle ano passado, em Caxias do Sul. Eu estava em Bento Gonçalves e eu vi este elefante. Achei mais divertido do que o outro que eu tinha. Mas eu tinha um que é bem comum de achar em qualquer lojinha de capinha de celular, acha? Que é um bonequinho que ele para em pé. Ele tem perna e bracinho. Esse é muito comum de achar. Esse se acha em qualquer lugar, em qualquer tamanho. Eu só mudei para o elefante, porque de fato achei muito divertido ser um elefante. Mas o bonequinho serve também, ele para em pé bonitinho. E dá para mexer, né? Alguns professores têm laptops com touchscreen, que também funciona bem. Televisão, aí depende. Toda parafernália que você tiver, dá para fazer alguma coisa legal. Mas o importante não é o jogo em si, claro, eles gostam muito, mas é o objetivo do jogo com que eles falem em inglês. Ou fala em português, ou a maioria desses jogos você consegue mexer na língua e adaptar para todas as línguas, né? Tem... deixa pra lá. Eu falo, tem vários outros aplicativos, mas aí é só... Puxa, é só... Se eu começar a falar de um em um, eu tô só olhando. Opa, falha um pouquinho. Acho que você disse que estava só olhando o seu próprio iPad, né? A sua biblioteca de aplicativos. Eu ia falar, se eu for falar de um por um aqui, Sim. se for falar de um por um, a gente vai longe. Ixi, tem um monte, né? Puxa. Não, a gente leva uma conversa só para isso, de repente, né? Mas todas funcionam bem. Legal, legal. Então, Aline, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. A última coisa que a gente tem que fazer... Aliás, o Daniel já saiu, pediu desculpas que ele tenha que voltar ao trabalho e tal, mas disse que gostou muito. Muito obrigada, Daniel. Que é votar, né, entre as pessoas que estão aqui sobre qual dos assuntos abordados ou outro assunto, né, que vocês gostariam de aprender mais. A gente está pensando em fazer uma formação um pouco mais profunda, um webinário com um assunto específico focado, né, Aline? Hoje a gente fez um overview, digamos assim, Sim. coisas possíveis, e aí a gente gostaria que vocês votassem aqui no chat qual assunto que vocês gostariam de saber mais e tal, né? Vou esperar aqui as respostas. Sim, a gente recebeu muita pergunta, era impossível responder todas elas. Então a gente agrupou as mais comuns, né? Para poder responder primeiro. Mas se tiver mais perguntas, mais coisas, assim, que sejam do meu alcance, né? Não sou PhD em muitos assuntos, assim, mas se tiver ao meu alcance. Sabrina, que é mais aplicativo, eu faço uma lista de aplicativos para você, Sabrina. Né? Tem um montão, mas assim, tudo depende do que é que você quer. Né? Qual é o seu público-alvo, com quem você trabalha. Aplicativo funciona menos se você está trabalhando com Business English, por exemplo. Funciona mais conforme menor a idade do seu aluno, melhor o aplicativo funciona, né? Mais interessado ele fica. É inversamente proporcional à idade do seu aluno. Mais alguém? Leda?
Sempre inovar, obrigada pelas dicas. Ah, e a Leda comentou uma atividade que ela fez que eu achei legal para a língua de herança. Ela mostrou uns vídeos sobre comidas típicas com receitas e os alunos dela fizeram vídeos sobre as comidas típicas que eles tinham visto também. Isso funciona, né, bastante para a língua de herança. Tipo pão de queijo, ela citou uns exemplos aqui. Sim! Eu amo fazer encontro com comidas típicas. Exato. Eu faço com frequência com os grupos de espanhol, de francês. A gente compartilha as receitas, vota as receitas e depois combina um dia, todo mundo faz uma receita e a gente faz uma noite típica e eles têm a oportunidade de experimentar todos os pratos e eu sempre falo para ser fiel à receita, para ser fiel ao gostinho do país, né? E é sempre muito gostoso, muito divertido. Os alunos gostam muito. Sempre no encerramento de semestre, assim, na última aula, a gente sempre faz. Eu trago as músicas e os alunos dividem, cada um faz uma receita típica. E a gente se encontra, muitos têm roupas típicas. A gente tenta fazer um cosplay ali, né? A gente tenta fazer um cosplay do país ali, é muito gostoso. Legal. Alguém mais, pessoal? Senão vamos encerrar. Depois vocês mandam de algum outro jeito. Marli está ali. Gostei de tudo. Nossa, agradeço muito. Nós também. Vamos todos fazer corações. Gente, o objetivo é realmente esse, assim, que a gente compartilhe informações e troque ideias, porque a gente tem a tendência a trabalhar muito sozinhos. Todos nós, professores, principalmente os particulares, que não trabalham em escola e tal. Isso é um problema na nossa vida, porque a gente precisa trocar o tempo todo, né? Então, façamos mais isso. É verdade. Eu sempre falo que a vantagem de trabalhar sozinha é não ter chefe. E a desvantagem é não ter chefe. Porque você não tem ninguém observando sua aula, te dando dica, trocando ideia com você. E a gente precisa disso, né? Então, não ter chefe é uma grande vantagem, mas também é uma tremenda desvantagem na hora de você se atualizar, né? Ter a nossa aula acaba caindo por falta de tempo, muitas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa com todas as turmas, a mesma coisa com todos os alunos, pega uma atividade e aproveita para 90 alunos, né? E não é essa a ideia, né? Se a gente trocasse mais ideias, mais atividades, as nossas aulas ganham em qualidade. Então, que eu veja mais vocês. Beijo, pessoal. Prometi de levar minhas crianças para brincar. Opa, por favor. Agradeço a presença de todos. Aline, obrigada. Aí eu vou picotar os vídeos então e publicar daquele jeito que eu te falei, para a gente ter pergunta-resposta, pergunta-resposta. E aí a gente continua se falando então. Gente, um beijo, muito obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, adiós. Salut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.